Olá, tudo bem com você? Sou a missionária Ivailza Marques. Estamos aqui hoje para ler um livro que eu escrevi há alguns anos. É um livreto que fala sobre família. Mas antes eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu gostei, comente, compartilhe. E você que já faz parte, muito obrigada. É muito bom ter você aqui. Nós vamos falar hoje sobre princípios para ter uma família vitoriosa. Vamos começar a leitura desse pequeno livro. Família, melhor que diamantes. A família é um presente de Deus para cada um de nós. Fazer parte de uma família, seja ela grande ou pequena, é um privilégio, é uma bênção de Deus. Bênção essa que está à disposição de todos quantos coloquem sobre o Senhor as suas petições, seus anseios, seus desejos, para serem administrados por aquele que rege o universo de maneira maravilhosa, com inefável amor. Amor este que deve fazer parte de toda a família, seja ela cristã ou não. O amor familiar não depende de segmento religioso ou denominacional, mas sim de respeito, caráter e personalidade moldados por princípios de sabedoria, sinceridade, respeito e harmonia. Vamos falar sobre cada um desses agora. Sabedoria. Para viver com sabedoria, é necessário que se procure o Pai da mesma. E sabe quem é? Exatamente, isso mesmo, Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Veja que coisa maravilhosa. Aproveite, quando terminar de ouvir este áudio, e abra a sua Bíblia e leia o capítulo 1 e 2 do primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, e conheça a grandeza da sabedoria de nosso Deus, quando ele se preocupa e se interessa em não deixar o homem por ele formado ficar sem uma companhia à sua altura. Aí então, faça uma análise se na sua família existe esta sabedoria, não em formar e criar seres, mas de cuidado e organização. E acima de tudo, sinceridade e respeito e cuidado extremo. E se desconfiar que não exista, ou que falta algo mais, não sabe o que fazer, se você não sabe o que fazer, peça sabedoria e orientação a Deus. Tudo vai dar certo. Acredite. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Tiago, capítulo 1, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Olha que coisa maravilhosa e interessante. Prestou atenção que Deus dá sabedoria a quem pede e ele não lança em rosto? Ou seja, como popularmente a gente diz, não joga na cara. Pois é. Olha como a Bíblia é rica em nos ensinar. Mas ensinar o quê? Ensinar que dentro de uma família preciosa, valiosa, abençoada por Deus, não deve haver a cobrança exagerada de lançar em rosto o que foi feito. Mas para que serve a sabedoria? Serve para nos fazer vencedores, para nos fortalecer, para nos tornar pessoas agradáveis, para nos fazer prosperar tanto material como espiritualmente. Veja como a sabedoria dentro das famílias é de extrema preciosidade. A Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 28, versículo 12 e 16, mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O seu valor não pode ser comparado com o ouro fino, nem com o precioso ônix, nem com a safira. Que coisa maravilhosa! Quão preciosa é a sabedoria! E esta não deve faltar em nenhuma família. Tenha certeza de que Deus tem toda a sabedoria para lhe dar e ajudar a tornar sua família mais preciosa que diamantes.
Provérbios, capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: Bem-aventurado o homem que encontra a sabedoria e o homem que adquire conhecimento, pois ela é mais preciosa do que a prata e dá mais lucro do que o ouro. Olha só que precioso, que interessante. A Bíblia diz que dá mais lucro que o ouro. Agora pensa, num mundo onde tudo gira em torno de lucro, você já imaginou você se enriquecer através da sabedoria? Que palavra maravilhosa! Portanto, você que faz parte dessa família tão linda e abençoada por Deus, a sua família, não se desanime, não pense em fracassos, pois o Pai da sabedoria está com você neste momento e arruma todas as coisas. Então, somente receba, tome posse desta dádiva preciosa que Deus lhe dá para lapidar esta joia que está na sua vida. Não se esqueça, você tem valor. Adquirindo, utilizando e conservando a sabedoria que Deus nos dá, vamos conquistar lucros enormes dentro da célula máter da sociedade. Seremos bênçãos para nossos próprios familiares, os que nos rodeiam, nossos vizinhos e amigos. Assim fazendo, seremos conhecidos e reconhecidos como joias de excelente valor dentro da sociedade atual. O livro de Jó, no capítulo 28, versículo 28, diz assim: O temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é o entendimento. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, diz: Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Interessante. Sabedoria e prudência andando juntas. Sim. De que adianta sabedoria e não ser prudente? E de que adianta ser prudente e não ter sabedoria? Lembra-se de Salomão, o rei? Quando chegou até ele a questão das duas mães, que uma queria ficar com o filho da outra porque a dela havia morrido, se o rei usasse somente a sabedoria e o poder, seria tranquilo. Ele poderia dizer: não fica com nenhuma, até que a verdade apareça. Ele podia fazer isso, mas não fez. Ele para, observa e nessa hora entra a prudência na decisão e se junta com a sabedoria. E tudo se resolve quando ele manda que divida a criança ao meio. Uau! Parece cruel, não é? Acha mesmo que esse era o desejo? Claro que não, mas era sábio proferir. E o que temos a seguir? A verdade aparece. Leia 1 Reis, capítulo 3, 16 a 28, e você encontra essa história. Sejamos sábios e mais prudentes também. Assim, alcançamos sinceridade na família. Para muitos, sinceridade é cara fechada, emburrada, olhar sem brilho, porém não é bem assim. Sinceridade é confiança naquilo que se vive. A sinceridade é um dos princípios mais importantes para o bom andamento da família. Este princípio não deve faltar dentro das famílias. Agora, uma coisa interessante é que, às vezes, nós queremos que este princípio esteja sempre nos outros e nunca em nós. Ou então, nos tornamos tão egoístas a ponto de acharmos que somente nós é que detemos essa patente familiar, sinceridade. Só eu sou sincero, só eu sou sincera, ninguém mais. Porém, qualquer das posições são perigosas. Não vamos esquecer que todo extremo é perigoso. Lembrando sempre disso, poderemos optar pela moderação. A sinceridade, a honestidade, a pureza são essenciais para termos e conservarmos uma família valorosa diante de Deus e dos homens. A Bíblia, a palavra de Deus, nos dá um exemplo de um homem que era sincero, honesto e puro, e nem por isso era carrancudo e grosseiro. Pelo contrário, era amoroso, bondoso e amigo, e o melhor de tudo, gostava de viver e de festejar. E por que não dizer que gostava de fazer algumas ações que até pareciam brincadeira, mas que tinham sempre uma lição linda de vida para ensinar seus amigos? Pois é, estou falando do homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Quantas vezes encontramos ele em festa, comendo com pecadores, mandando o outro descer da árvore porque resolveu ir na casa dele, andando por cima da água e os pescadores achando que era fantasma? Era uma festa viver com ele.
Para conhecer todas essas histórias fantásticas e verdadeiras, leia os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai gostar. Pois é, Jesus fazia parte de uma família e dentro dela ele aprendeu o que precisava enquanto homem, mesmo sendo Deus. Ele aprendeu respeito. Bonita a palavra, não é? Respeito. Bem escrita e bem pronunciada é uma verdadeira dádiva de Deus, porém, não deve significar somente isso, não. E sim, viver, praticar, transmitir, exercer, demonstrar e, acima de tudo, ter respeito. Pensamos muitas vezes, como integrantes de uma família, que isso é imposto por ações ou reações, mas não é. Respeito se conquista ao longo da vida, do tempo. Conquistar respeito, se fazer respeitar, traz consigo também a responsabilidade de respeitar o próximo e cuidar para que esse respeito se fortaleça a cada dia, a cada instante, dentro e fora do lar. Lembre que você é e faz parte de uma família que não se resume só em ficar nas quatro paredes do imóvel, da casa, onde vive essa mesma figura familiar, vai para a rua e é exatamente lá que precisa fazer a diferença. Respeite e seja respeitados todos dentro do convívio familiar. Da mesma forma, quando estão em meio a pessoas aparentemente estranhas, nunca esqueça, somos observados e servimos de exemplo e modelo. Cuidemos para sermos influenciadores para o bem. Deus é o nosso Pai. Conquistar respeito e se fazer respeitar dentro da família segue um princípio muito interessante, o princípio da troca. Você me respeita e eu lhe respeito. E tudo vai viver em harmonia e comunhão. Respeito não significa deixar de conversar com os filhos ou os filhos conversar com você, ou a esposa com o esposo e o esposo com a esposa. Respeito não é se fazer ouvir sempre utilizando a arrogância, muitas vezes a ignorância, a brutalidade. Respeito é educação, carinho, diálogo. Esse é o caminho para se alcançar o alvo desejado entre todas as famílias. A minha, que estou lendo o que eu escrevi, e a sua, que está ouvindo esse áudio. Isso é gratificante, faz bem para a saúde, mais ainda, para a pele, rejuvenesce. Nós lemos aqui, e você está ouvindo, que o respeito é uma troca, ou seja, é uma estrada de mão dupla. Pois é, para sermos respeitados, precisamos primeiro respeitar, independente se é adulto ou criança. Veja o exemplo de Jesus e Maria, sua mãe, nas bodas de Caná da Galileia, no livro de João, capítulo 2. Apesar de ser mãe e automaticamente estar em posição de autoridade, ela respeitou também a posição do seu filho, naquele momento exercendo o seu ministério. Quando paro e penso nisso, fico pensando assim, será que eu reagiria como Maria? E eu lhe pergunto, e você? Pare um pouco agora e responda para você mesmo. O melhor mesmo é nos espelharmos na vida de pessoas que nos traz bons exemplos e multiplicar esses exemplos. A vida segue, cheia de surpresas e ensinamentos. Vamos continuar aprendendo. A Bíblia, a palavra de Deus, nos conduz à harmonia. É o que vamos falar agora. A harmonia. Olha que coisa linda. Este é o princípio mais complicado que existe entre as famílias, principalmente se são numerosas. É difícil conciliar todos os temperamentos, gostos, desejos, de maneira tal que se tenha um consenso. Nossa vida familiar é como uma música, deve ter harmonia, e se formos verificar numa partitura, vamos descobrir que todas as notas musicais são importantes numa única peça ou canção. Umas de tons mais agudos, outras graves, não importa. Todas pertencem à mesma família e se completam. Mas para emitirem um som harmonioso, precisam estar unidas e arrumadas harmoniosamente por quem entende de música. Mesmo assim são as famílias, somos como notas musicais arrumadas harmoniosamente pelo músico do universo, que certamente sabe onde colocar cada uma, utilizando para compor a sinfonia maior da harmonia familiar. Amor, respeito, sinceridade, comunhão, compaixão, entrega, gratidão, companheirismo, sabedoria, honra e caráter. Deus te abençoe.
Foi muito bom ler este livro para você. Espero que você goste. Deixe seu comentário, compartilhe. Beijo no seu coração e até a próxima vez, se Deus nos permitir. Deus te abençoe.